Estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, meu nome é Pamela Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para contar para vocês, para compartilhar a minha experiência traumática com o Enem e com o SISU. Com o resultado do Enem, na verdade, e com o SISU. Bem, por que eu vou gravar esse vídeo agora, sendo que não estamos em época de SISU, nem ProUni, nem resultado Enem, enfim? É porque, na verdade, como a gente tá de quarentena e tem muita gente desmotivada, eu queria gravar um vídeo falando sobre a minha aprovação, os meus trotes, porque foram 3 trotes. E aí eu queria trazer isso pra ajudar vocês a motivar, só que aí o vídeo ficaria muito grande. Então hoje eu vim só trazer a experiência até a aprovação, até o resultado, na verdade, do SISU. Que foi uma experiência traumática com o SISU, vim compartilhar com vocês, com prints, enfim, contar toda a história de desespero que rolou aí nesse meio tempo entre o resultado e o resultado do SISU. Como vocês podem ver, tudo começou com o resultado do Enem. Eu gravei o vídeo, mostrei pra vocês aqui a minha reação e vocês podem ver naquele vídeo que eu fiquei muito chocada, muito triste, muito chateada. E sim, isso me abalou demais, porque a minha nota, ela tinha sido muito baixa pro que eu esperava. Porque era normal anteriormente, né, no caso. Por exemplo, quem acertava, sei lá, mais de 37, 38 questões em matemática nos anos anteriores, normalmente tirava mais de 900 na média. E eu tinha acertado 38 questões e eu tirei 853. Então aquilo foi um baque, assim, gigantesco em mim. E aí o que aconteceu? Eu fiquei muito chateada no dia, muito chateada. Eu não consegui entender por que aquelas notas estavam tão baixas. E vocês podem até perceber no vídeo, depois que eu desliguei a câmera, nossa, eu comecei a chorar tanto, e eu só chorava. Eu tinha tirado uma nota ótima na redação, eu tinha tirado 980, e eu não consegui sequer comemorar isso, porque eu tava tão abalada por causa das outras notas, por causa de humanas, por causa de matemática. Eu tava tão triste que eu só conseguia chorar. E aí no mesmo dia, à noite, e no outro dia também, o pessoal começou a postar no Instagram, no Twitter, e saiu a matéria também mostrando no jornal que havia, sim, ocorrido um erro no Enem, e que principalmente o pessoal de Viçosa tinha sido muito afetado, que tinha gente... Não lembro como é que foi o negócio, parece que foram enviadas erradas, a cor da prova, enfim. Eu sei que rolou um erro muito grande. Por um lado, eu fiquei esperançosa por causa disso, porque eu pensei, cara, então talvez por causa desse erro, desse tanto de nota baixa, a TRI tenha derrubado a gente. Então talvez não seja só a minha nota que esteja ruim, seja de todo mundo. E o pior é que eu não tinha parâmetro nenhum. Por quê? Porque estudante nenhum, vestibulando nenhum, sai mostrando a nota pros outros, nem os amigos. Então eu não sabia como é que os meus amigos tinham sido, se eles também estavam achando que tava muito errada a nota. E eu, tipo assim, era só eu e Deus, sabe? Eu, Deus e o meu desespero. Mas por um lado eu fiquei mais desesperada ainda, porque quando eu vi que tinha tido um erro, eu já sabia da incompetência lá de todo o governo da educação, né, digamos assim. E aí eu fiquei muito revoltada, e aí, nossa, eu só conseguia chorar, eu só conseguia ficar desesperada, eu só conseguia achar que ia dar tudo errado, que eu não ia passar, e que ia dar merda, enfim. Ok. Aí eu meio que dei uma acalmada por causa dessa notícia, né, pensei, não, ainda há esperança. Só que aí passou uma notícia na Globo mostrando uma das meninas que foi afetada, que ela tinha acertado 30 questões de natureza e 39 questões de matemática. E ela tinha tirado notas de 400 e pouco. E aí, quando eu olhei a matéria, eu tirei print, e eu vou deixar o print aqui pra vocês. Eu vi que ela acertou 39 questões e a nota dela foi corrigida. E foi de 400 e pouco pra 917. Tipo, aí foi um desespero total, porque eu tinha acertado 38 questões. Uma questão a menos que ela. E eu tinha tirado 853. A menina tinha tirado 39 e tinha tirado 917. Olha a diferença de nota. Aí eu pensei, cara, se o dela foi corrigida e foi pro parâmetro normal, então eu tô muito abaixo do esperado. E aí foi desespero de novo, foi choro de novo, foi, nossa, cara, nossa, eu sofri demais esses dias. E eu engordei demais, porque eu começava a comer, meu Deus, nossa, eu não gosto nem de lembrar, foi horrível. Daí começou o SISU, abriu, né, no dia 21 de janeiro, joguei lá a nota, eu já estava decidida que eu queria a UFG de Goiânia, mas ainda assim eu estava acompanhando a UFG de Catalão e a UFG de Jataí, que eram possíveis segundas opções, e eu estava acompanhando a ESCS também. Eu não conhecia a ESCS, é uma faculdade de Brasília, dizem que ela é muito boa. Eu só tava acompanhando ela porque a minha coordenadora falou que lá era muito bom, que era maravilhoso e não sei o que ela preferia lá, inclusive, do que a UNB. Eu fiquei, nossa, né, deve ser bom. E eu tava olhando, mas assim, eu confesso que eu não joguei nenhum dia pra lá, porque mesmo que eu passasse lá, eu estava passando durante o SISU,
mas Brasília é muito caro o custo de vida lá e eu não sei se meus pais teriam condições de me manter lá. Então eu tava olhando o FG Goiânia e pra segunda opção, Catalão ou Jataí. E bem, aí coloquei minha nota lá e aí foi pro segundo dia, que foi dia 22 de janeiro, que foi quando saiu os primeiros resultados parciais. E aí eu vou deixando os prints aqui pra vocês irem acompanhando. A UFG de Goiânia, a nota de corte estava 781,08. E eu estava em 26º lugar. São 110 vagas na UFG, mas são 55 para ampla e 55 para cota. E eu estava em 26º. A UFG de Catalão estava 762,71. A UFG de Jataí estava 767,4. A ESC estava 770,87. Apesar de eu estar numa boa colocação, né, eu ainda estava acreditando que eu não ia conseguir passar, porque eu tinha internalizado tanto aquilo quando saiu o resultado, que assim, eu acho que mesmo se eu estivesse em primeiro lugar em Goiânia, eu iria acreditar que eu não iria passar, que ia acontecer algo catastrófico e eu iria pra 56º lugar e não iria passar. Essa era a única coisa que passava na minha cabeça. Daí a gente foi pro terceiro dia de SISU, que foi no dia 23 de janeiro. E aí eu fui pra 30º lugar. E a nota de corte da UFG de Goiânia foi pra 782,41. A UFG de Catalão foi pra 773,09. A UFG de Jataí foi pra 771,3. E a ESCS foi para 770,54. Vale ressaltar que as minhas notas nas 3 UFGs era a mesma, 790,93. E na ESCS era 774,76, porque os pesos lá são diferentes. Ok, né? Beleza. Só que aí começou o desespero novamente. Por quê? Veio o 4º dia de SISU e novamente a minha posição caiu. E a cada dia que passava a minha posição caía mais. E aí foi quando veio um novo erro na droga do SISU, que foi aquele erro que, pra quem não acompanhou, o que acontece? É basicamente quando você coloca sua nota na primeira opção e você está passando dentro da primeira opção, que no caso era o meu caso, que eu estava passando dentro das vagas em Goiânia, você coloca a segunda opção por garantia, mas você não ocupa vaga na segunda opção. Pra quê? Pro pessoal que colocou a segunda opção deles, no caso a minha era Catalão. Quem colocou Catalão como primeira opção não iria ficar me vendo, entendeu? Tipo, lá nas vagas. Então eles teriam a noção mais real da posição deles dentro das vagas. E aí aconteceu um erro que simplesmente estava mostrando a sua colocação, tanto na primeira opção quanto na segunda opção. Que foi até quando o Humberto Manarino, né, o de matemática, do Exatas, ele tinha postado lá no Instagram que tinha tido erro. Minha filha, aí foi desespero total. E aí... Nossa, foi só desespero esse SISU. Pra vocês terem noção, do primeiro dia, né, no caso do primeiro resultado, que foi no segundo dia, pro segundo resultado, que foi no terceiro dia de SISU, a média da UFG de Goiânia aumentou cerca de 1 ponto. Mas do terceiro dia de SISU pro 4º dia de SISU, que foi quando ocorreu o erro, a média da UFG aumentou mais 4 pontos, ou seja, quadruplicou o que havia sido anteriormente. De 30º lugar, eu fui pra 42º, ou seja, primeiro eu caí 4 posições, depois eu caí 12 posições. E, tipo, triplicou, né, a quantidade de posições que eu caí. A média da UFG foi pra 786,33 da UFG de Goiânia. A média da UFG de Catalão foi para 776,08 e a média da UFG de Jataí foi para 775,83. A da ESCS aqui eu não anotei, mas eu tenho print e foi essa nota aqui que está aparecendo para vocês na tela. Eu estava com a minha nota na segunda opção para Catalão, lá são 50 vagas no total e 25 vagas para ampla concorrência, eu estava em primeiro lugar. E eu estava completamente desesperada. Aí você me pergunta, por que você estava desesperada, sendo que de qualquer forma você iria passar? Porque eu sabia que eu ia passar. Se não fosse na primeira opção, seria na segunda, porque eu estava em primeiro lugar. Porém, esse era o meu medo. Acontece que eu não queria nenhuma outra se não fosse Goiânia. Eu queria passar aqui em Goiânia. O meu medo, quando eu vi que a minha posição caiu demais na UFG de Goiânia, era o seguinte: não passar na primeira opção de Goiânia, por exemplo, ficar em 56º, não ser aprovado na primeira opção e ser aprovada na segunda. Porque se eu fosse aprovada na segunda opção, eu não poderia tentar a lista de espera da primeira opção. E aí eu pensei muito em tirar a segunda opção. Eu fui no meu cursinho, conversei com o meu coordenador, chorei horrores com ele, porque eu achei que não ia dar. E aí eu estava realmente pensando em tirar. E aí ele falou assim, mas e se você tirar, você passar na segunda opção e não passar na primeira? E aí minha cabeça só, tipo, explodia e eu não sabia o que eu ia fazer.
Mas enfim, foi desespero atrás de desespero. E aí já não bastava, né? O erro do Enem, o erro do SISU. Me veio o ministro da Educação falar que a solução mágica é qual? Prorrogar mais 2 dias da droga do SISU. Gente, aí o meu desespero, nossa, meu Deus, meu desespero atingiu, entendeu? A exosfera. Porque o que aconteceu? Todos os dias do SISU, a cada dia que passava, a média de corte aumentava mais e a minha posição caía mais. Então, se tivessem mais 2 dias, a tendência era que a nota de corte aumentasse mais, a minha posição caísse mais, ou seja, era a maior chance de eu ficar de fora. E o erro não foi corrigido, ficou mostrando a minha posição na segunda opção até o último dia do SISU. Esse foi o meu maior desespero, sabe? Daí, enfim, a gente foi pro 5º dia de SISU, que foi no dia 25 de janeiro. E aí eu continuava em 42º lugar. A nota de corte da UFG foi para 787,02. Pra vocês verem o tanto que a nota de corte aumentou. A nota de corte final, tipo, depois foi 782,35. Ou seja, no SISU a nota de corte estava bem maior do que a nota de corte real. Inclusive, a minha posição caiu tanto por causa disso. Tinham pessoas que estavam aqui que, na verdade, nem iam fazer. Elas iam pra USP, só que estava colocando a UFG como segunda opção. E ainda assim, elas estavam contando dentro das vagas. Por isso que a minha posição caiu. Cara, imagina quantas pessoas não foram prejudicadas. Eu conheço uma pessoa que ela tava ali, era em 57º, eu acho. E que ela desistiu, ela jogou pra outra faculdade porque ela achou que não ia dar. E, na verdade, ela ia dar. Só que ela não conseguiu por causa desse erro. No caso, se não tivesse tido erro, ela estaria dentro das vagas, sabe? Igual eu estava, tipo assim, mesmo com o erro, eu ainda continuava dentro das vagas. Mas eu caí 12 posições, né? Ela também caiu 12 posições. Na verdade, ela caiu 15 posições, eu acho. E aí ela desistiu daqui e foi pra outra faculdade. E no fim, acabou que ela não passou na outra faculdade e ela passaria aqui, que era onde ela gostaria de fazer. E hoje ela está fazendo na PUC. Nossa, é muito complicado isso, né? Tipo, você ferra... isso é muita irresponsabilidade pra mim do governo. Você ferra com o futuro de uma pessoa. Mas enfim, pelo menos ela tá fazendo faculdade, tá feliz, é o que importa. E enfim, as notas de corte desse dia, já falei da UFG de Goiânia. A de Catalão foi pra 777,88. E ainda estava mostrando a minha posição, eu estava em segundo lugar das 50 vagas. Na de Jataí, estava 776,69 e na ESCS estava 773,21. E aí a gente foi pro último dia de SISU. No último dia de SISU, a minha posição na UFG de Goiânia foi para 39º. A nota de corte nesse último dia, era 786,98. Na de Catalão era 777,78. Na de Jataí, 777,71. E na ESC, 773,33. E aí o resultado iria sair mesmo dia 28, né? Eu estava completamente desesperada, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Nesse meio tempo eu fui fazer um bolo com meu namorado, no dia 27 e tal. E aí começou mais um desespero. Por quê? Porque era pro resultado sair dia 28 de manhã. E aí começou outro erro, e aí, não sei o que, e aí era um brigando de um lado, outro brigando do outro, e acabou que o resultado, e aí, sai, não sai, sai, não sai, e deu a tarde, nada do resultado sair, todo mundo desesperado, e cadê o resultado do Enem? Meu Deus, minha cabeça já explodiu, eu sentia que eu ia morrer. E aí me veio uma notícia muito triste. Era pro resultado sair de manhã, o resultado não saiu, e de tarde, a melhor amiga da minha mãe ligou, que no caso é uma amiga minha também, é uma pessoa, assim... Nossa, maravilhosa. Ela ligou telefonando, dizendo que o marido dela havia acabado de falecer. Ele já estava com câncer já há um tempo. Ele tinha tido um câncer no peritônio, depois ele desenvolveu um tumor cerebral. E... Nossa, foi muito triste. Muito, muito triste. Nossa, eu não gosto nem de lembrar, eu fico toda arrepiada, olha aqui. A gente tava muito mal. E eu sou uma pessoa, gente, que eu me abalo muito com essas coisas, sabe? Principalmente são pessoas que eu conheço. Inclusive, é um obstáculo que eu vou ter que vencer muito alto na medicina pra mim, porque eu não posso, né, falar pra anunciar uma morte pra uma família e começar a chorar junto com eles. Eu tenho que dar apoio pra eles, eu tenho que mostrar, ser forte, mas eu ainda preciso aprender a ser assim, porque, nossa, eu não gosto. Pra mim, a pior sensação é alguém que perde, sabe, uma pessoa. Tipo, pode ser uma pessoa que eu nem conheço, eu começo a chorar. E aí veio essa notícia, e tipo assim, a gente achou que não ia sair o resultado no dia, foi sair no outro dia. Até que anunciou no jornal que até às 7 horas da noite iria sair o resultado. E a gente, todo mundo triste aqui em casa, eu e minha mãe, e tava a outra amiga da minha mãe, que no caso elas são tipo um trio, sabe, de melhores amigas. E estavam minha mãe e essa outra melhor amiga aqui, porque ela tinha vindo pra cá, porque a gente iria no velório
do marido da melhor amiga da minha mãe. E aí foi quando saiu o resultado. Só que quando falaram que saiu o resultado, eu tentei entrar no SISU, só que eu não consegui entrar, o site estava muito congestionado. E aí tinha a opção de você entrar pelo site, tipo, pesquisar a faculdade e olhar a lista dos aprovados da faculdade. E foi o que eu fiz. Meu namorado até perguntou se ele queria que gravasse, só que eu tava tão, sabe, chateada, triste com a situação, com a notícia da morte desse nosso amigo, que eu não quis gravar, não, sabe, não quis fazer nada. E aí foi quando eu fui passando e minha mãe viu lá meu nome na lista de aprovados. Foi uma felicidade muito grande, mas ao mesmo tempo, sabe quando você nem consegue comemorar direito? E tipo, não é culpa deles, sabe? Não é culpa de ninguém. É só porque ele era uma pessoa tão boa e era uma pessoa que torcia tanto por mim. Ele e a esposa dele, a amiga da minha mãe, eles sempre torciam e quando eu fiz o Enem, eles ficaram todos ansiosos pra saber o resultado. E eu queria que ele estivesse aqui pra comemorar, sabe? O resultado com a gente. Eu queria que ele e a esposa dele fossem lá me dar um abraço, só que ele não tava mais aqui em vida. E aí saiu o resultado. Pra ser bem sincera, eu até hoje, na verdade, não caiu a ficha. Eu comemorei, obviamente, eu abracei meus pais, eu agradeci a Deus. Eu liguei pra minha tia chorando, porque eu ainda estava em choque. Eu só conseguia chorar. E aí eu fui lá na minha avó pra contar pra ela. E aí a gente foi pro velório dele e a gente passou a noite lá. A gente só foi mesmo visitar ela, enfim. Ai, foi uma situação muito ruim. Mas acontece, é só porque foi um dia tão triste, sabe? Pra um dia que era pra ser o dia mais feliz da minha vida. Mas é que nem eu falo, ninguém tem culpa, sabe? São coisas que acontecem na vida. Isso me fez ficar muito reflexiva. O importante é que eu já sabia que tudo tinha passado, que tudo tinha ficado pra trás e que graças a Deus eu ia poder comemorar finalmente. E enfim, essa foi a história, minha história traumática com o Enem, com o resultado do Enem, com o SISU. Ah, e outra coisa é que no dia seguinte, no dia 29, acho que isso eu vou contar no outro vídeo, que eu fiz o processo seletivo de outro vestibular, de outra federal, que eu também passei. Acho que eu vou contar no próximo vídeo. Enfim, espero que vocês tenham gostado esse compartilhamento de experiências aqui com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha. E semana que vem eu trago pra vocês o vídeo contando sobre a minha aprovação, meu trote, meu churrasco, a festa de aprovação no meu cursinho e tudo que rolou e qual foi a outra federal que eu passei também no processo seletivo, tá bom? Um beijo, tchau!